Bem-vindo a mais um curso online e gratuito oferecido pelo PET-EE UFMG. Eu sou o Arthur Nunes e eu vou acompanhá-lo durante este curso de Web Design. O presente vídeo vai ser importante para a gente se contextualizar nesse universo de desenvolvimento. Vamos ver alguns conceitos introdutórios e entender melhor a dinâmica deste curso. A gente começa logo depois da vinheta. Certamente vocês já viram ou vão ver algumas imagens de brincadeiras, alguns memes, acerca da divisão entre desenvolvedores de front-end e de back-end. Essa não é uma divisão estrita, mas podemos resumir que os desenvolvedores da parte do front estão geralmente mais preocupados com o design do site. E para isso usam ferramentas como HTML, CSS, JavaScript, fazendo também geralmente sites estáticos. Enquanto que os desenvolvedores do back-end estão geralmente mais preocupados com a estrutura e segurança de um site, fazendo uso de ferramentas como PHP, outras para banco de dados, etc., fazendo uso também geralmente de sites dinâmicos. Nesse curso, nós vamos focar na parte do front, que está à minha esquerda, mas eu acho que a câmera está invertida aí, né? Mas é a parte do front, do design, HTML, CSS, JavaScript e os sites estáticos. Um site, ele pode ser simplificado como um conjunto de diretórios e subdiretórios em um computador do tipo servidor. Computadores do tipo servidor são aqueles que geralmente precisam de grande espaço de armazenamento, conexão com a internet rápida e estável o dia todo, obedecer alguns protocolos e etc. E para a gente praticar o nosso curso, para a gente fazer aqui o nosso site, não vamos fazer uso de servidores, vamos montar a nossa estrutura de diretórios e subdiretórios e arquivos, né, no nosso computador do tipo desktop. Computadores do tipo desktop são aqueles com propósitos de uso pessoal. Então, você aí vai usar o seu computador desktop, que provavelmente você está usando para assistir esse vídeo, para poder praticar o site, enquanto eu aqui vou usar o meu computador para poder praticar o vídeo. Computadores desktop não precisam ser necessariamente aqueles computadores de mesa, não. Notebooks contam também nesse caso e cada um aí vai fazer o uso do que achar melhor. E isso vai nos servir perfeitamente, porque se você tem um site na web, em um servidor e quer alterá-lo, como que isso funciona? Você pode fazer da seguinte forma: você tem e cria o site no seu computador pessoal, no seu computador desktop mesmo, o que você usa no seu dia a dia. E daí a empresa ou instituição em que você trabalha, ou até você mesmo, tem um servidor ou contrata um por meio de uma outra empresa. E depois disso, você, por meio do seu computador pessoal, sobe as alterações que você fizer no site para o servidor. Então, na prática, o que a gente vai fazer aqui no nosso curso, o site que a gente vai montar para a gente treinar aqui no nosso computador, vai ser parte do que você faria no dia a dia de uma alteração ou de uma criação de site. E nesse universo todo para desenvolvimento existem várias ferramentas. Aqui no nosso slide tem algumas ilustrativas, e se fôssemos falar de cada tipo, cada utilidade, cada ferramenta que você poderia usar, nem ia caber em um slide só. E aqui estão apenas algumas para que a gente possa ter uma noção melhor. E você aí consegue reconhecer alguma delas? Por exemplo, ali o Google Chrome, o Mozilla para representar os navegadores, são fáceis de reconhecer. Talvez você conheça no lado de cá, né? A câmera está invertida. Talvez você reconheça o Photoshop ali na esquerda. Eu estou tampando aqui, mas o que eu estou tampando é o GitHub, o Bitbucket, ferramentas do tipo Git. Tem o Tinder ali em cima? Não. Aquilo ali não é o Tinder, não. Aí não está no escopo do nosso curso. Aquilo ali é o Code Igniter, uma framework de PHP.
e a gente vai apenas passar a ideia geral de cada tipo de ferramenta daqui a pouco. Mas brincadeiras à parte, agora que já estamos mais contextualizados, vamos ver aqui um pouco mais sobre o curso. Nós temos o objetivo de apresentar o panorama geral de funcionamento e desenvolvimento de um site estático, ensinar conceitos e ferramentas essenciais para que você possa fazer o web design e, por isso, ser capacitado de criar um site estático completo. Assim como o site do Pet, por exemplo, se você não conhece, eu vou mostrar daqui a pouco. E a gente vai usá-lo também como exemplos aqui durante o nosso curso. O nosso site ele foi inteiramente criado da forma que ele está agora, né, fevereiro de 2021, porque no futuro a gente pode fazer algumas melhorias e alterações, mas do jeito que ele está agora, ele foi inteiramente construído com os conceitos que vão ser passados aqui neste curso. E é desejável que você, participante, tenha noções de programação e de edição de imagem. Note que é desejável, não é obrigatório e será possível acompanhar o curso sem problemas, sem nenhuma noção de edição de imagem ou de programação. Mas se você tiver essas habilidades, elas vão complementar o seu arcabouço aí de web design. E também, claro, né, vontade de aprender, bom gosto e bom humor. Como prometido, vamos ver aqui agora, então, em termos gerais, cada uma das ferramentas ou dos tipos de ferramentas mostradas ali no slide 6. A começar pelo HTML. HTML é uma sigla, um acrônimo em inglês para linguagem de marcação de hipertexto. Por favor, abrir um parênteses aqui, não chame HTML e nem CSS de linguagem de programação, porque elas não são. Você não consegue de fato programar usando essas linguagens. Você não consegue resolver, você não consegue implementar nenhuma solução de problemas computacionalmente resolvíveis, que é um pré-requisito básico para ser considerado uma linguagem de programação. Mas apenas um parênteses, uma curiosidade aqui. O HTML é a ferramenta principal que nós vamos usar aqui, porque ela vai descrever de uma forma mais grosseira, mas ela que vai descrever a estrutura, a organização, os blocos do nosso site. A gente vai, de fato, escrever um texto que vai estar marcado, né? Por isso aí o nome da linguagem. A gente vai escrever um texto marcado com tags, divisões, que vai essencialmente descrever como que o navegador vai abrir, como que o navegador vai mostrar o conteúdo que a gente escreveu. Em seguida, nós temos o CSS, que vem ali juntinho, né, o melhor amigo do HTML. CSS também é um acrônimo em inglês para folha de estilos em cascata, e ele serve para modularizar e configurar o estilo que você estará usando, que você vai usar no HTML. Por isso que elas estão ali bem juntas. E tem o Bootstrap, que é uma framework de CSS muito boa, que a gente vai falar dela com detalhes aqui no curso e a gente vai usá-la. Basicamente é uma forma que já configurada da gente usar o CSS, um facilitador aí da nossa vida. Finalmente, uma linguagem de programação. Se a gente pegar ali a tríade, né, HTML, CSS e JavaScript, a gente vai ter o JavaScript como linguagem de programação. E ela é uma programação que ocorre no lado do cliente. O que isso significa? Significa que quando você abre um site da web, se tem algum script se tem alguma programação ali de JavaScript naquele site, ela é executada pelo seu navegador que vai interpretar e executar o JavaScript. Se você quiser resumir o JavaScript, né, às vezes você está conversando aí com seus colegas de trabalho, às vezes você quer resumir, pesquisar alguma coisa, e para usar um acrônimo, não chamem JavaScript de Java, porque tem a linguagem Java e elas são bem diferentes, não é bacana a gente confundir uma com a outra. Se você quiser resumir o JavaScript, chama de JS, né, JS, para poder ajudar aí. E nós temos também o jQuery, que é uma framework de JavaScript, que a gente vai ver ambas, né, no nosso curso. A gente também vai, tanto o jQuery quanto o JavaScript, a gente vai ver os dois aí.
Beleza? Aqui, ó, finalmente o Tinder. Não. A gente tem o PHP, que é outra linguagem de programação. Essa agora ela é server-side, né? Ela é executada, quando você abre um site, ela é executada no lado do servidor. Por isso que ela é mais usada, por isso que ela é melhor para promover segurança e estrutura do site do que uma programação executada no lado do cliente. Porque se é do lado do cliente, você aí, quando abre o site, pode facilmente modificá-lo. Tem o CodeIgniter, que é uma framework de PHP, e eles são geralmente usados para fazer sites dinâmicos. Programas aí de edição de imagem, a título de ilustração, a gente colocou o Photoshop e o CorelDRAW, apenas por ilustração. Se você gosta de outros programas de edição de imagem, fique à vontade para poder usá-los. Mas falando um pouquinho mais específico sobre a noção de edição de imagem, por que ela é importante, né? Porque aqui no exemplo, no nosso site da Cora, a gente consegue passar do caso de cima para o caso de baixo apenas com a edição de imagem, sem modificações estritas ali no HTML, no CSS do site. A gente passa do de cima para o de baixo com edição de imagem. Para que ela serve então? Ela serve para diminuir a resolução. Claro que sim, né? Diminuir a resolução não é o objetivo principal, é diminuir o tamanho do arquivo e por isso a resolução. Para ajustar a proporção de uma imagem, deixá-la com a proporção quadrada, uma proporção de 16:9, uma proporção que você quiser para poder organizar no espaço que você tiver deixado, remover ou adicionar fundo. Você pode ter uma noção de edição de imagem também para escolher a paleta de cores do seu site, para ser visualmente mais agradável. Tem até um exemplo aqui de um site que fornece paleta de cores bem bacana do Adobe. Mais noções ainda. A gente pode ter uma imagem, um arquivo de imagem em um formato raster e um formato vetorial. Formato raster talvez é o que você esteja mais acostumado a pensar naquilo como imagem, que é uma matriz de pixels. Matriz, vários quadradinhos. Cada quadradinho tem o seu valor de cor em vermelho, verde e azul. 24 bits por pixel. Então, se você tem tantos por tantos bits, você consegue ver o tamanho da imagem. E já nos desenhos vetoriais, já no tipo vetorial, ao invés de guardar pixel por pixel e a cor daquele pixel, o que são guardados, na verdade, são fórmulas matemáticas para poder descrever pontos, linhas e polígonos. E por causa disso, os vetores eles podem ser melhores transformados do que os rasters, ou também a gente pode chamar o raster de bitmap, por exemplo. Como assim, transformado? Significa que se você tem um vetorzinho pequenininho, você dá zoom nele, você mantém a definição, porque ele não memorizou o pixel, ele memorizou a fórmula matemática daquele contorno, daquela linha, polígono, enfim. Enquanto que o bitmap não, a gente sabe o que acontece quando a gente tenta dar zoom, muito zoom, por exemplo, em um bitmap. Ele acaba ficando ali com os bits estourados, né, que a gente fala. A gente pode converter um vetor em raster, um raster em vetor, né? Aí vai do domínio que você tiver no programa de edição de imagem. E no web design a gente vai usar mais aqui as imagens do tipo raster. A gente vai usar, por exemplo, o formato JPG, porque ele tem um menor tamanho se você usar PNG. Geralmente a gente usa PNG para quando a gente quer uma imagem sem fundo, né? Mas aí se a gente puder optar por uma imagem com fundo, a gente usa o JPG. Mas isso nada impede você usar um software de edição vetorial, como CorelDRAW, Adobe Illustrator, por exemplo. E uma observação aqui que a câmera está tampando é que os ícones, a gente vai ver o que são os ícones que a gente vai usar, eles são .svg, ou seja, é um formato vetorial e por isso a gente trata um ícone como uma fonte de texto. E a gente vai ver isso adiante, mas aí com isso a gente consegue mudar a cor, tamanho, justamente por ser um ícone. Mas não se preocupem que a gente vai ver depois, quando a gente chegar lá eu lembro vocês dessa parte. Um bom editor de texto é claro para dar suporte ao nosso desenvolvimento. Aí para ilustrar a gente colocou a foto do VS Code, do Sublime Text. Eu pessoalmente para editar o site do PET, fazer modificações, eu uso o VS Code, que eu gosto bastante, ele tem vários atalhos, eu acho que deixa bem organizado, um layout bonito. Mas para o curso aqui, para poder facilitar a visualização de vocês com um layout mais clean, um fundo branco, mais simples, eu vou usar o Notepad++. Por meio dos editores de texto,
porque a gente deixa o nosso texto com a maior, nossos arquivos com a maior legibilidade. E vamos prezar sempre pela indentação, principalmente nesse tipo de aplicação de desenvolvimento web. Nossos códigos nossos arquivos em HTML, eles vão ficar bem extensos, eles podem ficar bem extensos e vão ficar tags, blocos dentro de blocos, dentro de outros blocos, bem densos e bem alinhados, que se a gente não tiver indentado e organizado esse arquivo, dificilmente uma outra pessoa vai conseguir ler, ou até mesmo a pessoa que a fez, né, vai conseguir ler para poder modificar. Então vamos sempre deixar bem organizadinho. Aí o nosso editor de texto vai colocar lá o highlight, os atalhos, e vamos deixar ele indentado e organizado. Talvez colocar comentários para separar aqui cada bloco, etc. Colocamos aí alguns exemplos de navegadores. Para que servem os navegadores? É para interpretar o site. É por meio deles que você abre sites na internet. E não vai ser diferente. O nosso que a gente vai fazer aqui, para a gente poder testar, ver como é que está ficando, a gente vai usar os próprios navegadores. Umas ferramentas legais que eles têm é que quando você aperta Ctrl Shift I, né, ou o botão direito e vai inspecionar, você abre uma aba ao lado direito, geralmente, em que é possível ver o código que você está mexendo, ou que você está abrindo, né? Ver o código que você está abrindo, o HTML que está sendo executado ali para você. Você pode, inclusive, apagar, alterar, dependendo do seu navegador, se ele permitir fazer isso, e ver essas alterações acontecendo no site ali que você está mexendo. E claro, tudo no seu computador, né? Óbvio que você não está alterando o site de verdade, você está fazendo tudo no seu computador. E dá para ver até detalhes do que você selecionou, o tamanho da fonte, a cor, etc. Deixa esse link aí para se vocês tiverem curiosidade de abri-lo e inspecioná-lo, para quem tiver curiosidade. E nós vamos ver aqui também as ferramentas do tipo Git. Aqui no exemplo tem o GitHub, que talvez seja a mais famosa, ou pelo menos a mais padrão, e o Bitbucket. E eles, esse tipo de ferramenta, parece que minha câmera está tampando ali, mas ela não está não, ela está fora do texto. E esse tipo de ferramenta serve para fazer desenvolvimento em conjunto, ramificações, sistemas de controle de versões, etc. No PET, nos sites que a gente tem lá, no site do PET, o site da Cora, a gente usa isso bastante. A gente não vai usar no curso, não, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas quando a gente leciona esse curso para um treinamento interno do PET, por exemplo, a gente faz exemplos, o pessoal testa, porque a gente tem o nosso ritual que a gente faz para poder controlar e atualizar o site com cuidado, sempre fazendo esse controle de versão. Mas basicamente, sem entrar em muitos detalhes, você tem o site lá no GitHub ou na plataforma que você escolher, né? Mas vamos supor o GitHub, que é que a gente usa aqui no PET. Você tem um site lá no GitHub, e você clona, você cria uma versão no seu computador. E você faz as alterações no seu computador e sobe para o GitHub. E depois o pessoal vai lá no GitHub, pega e passa para os computadores deles. É basicamente isso. Só que como isso é feito? Tem uma forma de fazer a atualização depois que você clona, né? Depois que você clona e coloca o repositório lá. Tem uma forma de fazer a atualização, que é você primeiro puxa a versão mais atual, para você não sobrescrever ou não sobrescrever nada de antigo, né? Que tenha lá. Você pode, aí você puxa, faz as alterações. Você pode usar um comando de status para poder ver as alterações que você fez, quais arquivos você deletou, criou, modificou. Depois você adiciona com o git add, faz um commit e um push para você empurrar as modificações lá para o site do GitHub. Só que essa ainda não é o ritual que a gente faz, porque se duas pessoas estão alterando ao mesmo tempo, imagina você ter uma equipe de alteração, uma equipe para poder fazer a manutenção do site, uma pessoa começa a fazer uma parte, outra começa a fazer outra, duas começam a fazer outra parte e tal. Essa forma pode sobrescrever. Então, por isso, aqui, o que a gente faz é ramificar. A gente faz ramificações para poder ajudar, e o próprio GitHub, a ferramenta que você estiver usando, vai fazer esse controle de versão. Quando você ramifica, faz atualizações, enquanto que o principal tá... Deixa eu fazer do lado de cá, né? Porque tá alterado aqui, a câmera.
você tem lá o principal, né, o master, com a primeira bolinha ciano ali, e o master está sendo atualizado. Tem pessoas fazendo ali atualizações, ele está sendo atualizado. Aí você quer fazer uma atualização, o que você faz? Você copia a versão do master, então você faz uma ramificação agora em laranja ali, você faz uma ramificação, e você altera a sua ramificação, enquanto que o master pode estar lá continuando sendo alterado. Você faz a sua ramificação. Depois que você terminou as suas alterações, você vai fazer um merge, você vai juntar o que você alterou com a versão mais atual da master, que não foi necessariamente a versão com que você copiou. Tá vendo o delta aí de modificações que podem existir? E na hora de fazer esse merge, o GitHub vai conferir para você. Ele vai olhar, ele sabe, né, como ele faz um gerenciamento de versão, ele sabe ali qual foi a parte do site que você alterou, qual foi a parte do site que foi outra pessoa que alterou, para justamente não dar conflito entre versões e ambas as alterações serem fundidas em uma nova versão. Basicamente é isso que as ferramentas do tipo Git, né, podem fazer. E esse é o ritual que a gente faz aqui no patch. Como eu falei, né, para nos treinamentos internos a gente entra em mais detalhes, porque a gente usa isso extensivamente, só que para o nosso curso aqui não vai fazer diferença, porque a gente não vai abordar, a gente não vai usar, na verdade, né, abordar estamos abordando agora, a gente não vai usar o Git aqui pra gente. Resumindo, a gente faz esse ritualzinho aí de 2 pessoas. Primeiro, a pessoa ciano, ela dá um pull, ela puxa do GitHub para o seu computador a versão mais atual, dá um pull. Depois ela faz uma ramificação, né, um git checkout "-b", faz uma ramificação para um branch que ela criar com um nome qualquer. Daí ela começa as alterações. Adiciona imagem, muda aqui, muda ali, faz as alterações. Depois de feitas as alterações, ela pode fazer um status, pode usar um git status para conferir, né? Assim, mudei esse arquivo, foram esses arquivos mesmo. Depois ela adiciona as modificações, faz um commit para preparar para enviar e envia, né? Dá um push, um git push onde o branch que ela criou. Um push para poder enviar as modificações que ela fez lá para o GitHub. Depois disso, ela entra no próprio GitHub, olha se o que ela fez está lá, né? Quer dizer, a modificação que ela fez está lá, pedindo uma pull request, uma solicitação de modificação. Aí ela vai lá e fala assim, essa aqui foi a que eu fiz mesmo. Descreve, né? Fala assim, inseri imagem em tal lugar, modifiquei tal isso, corrigi isso, faz o que ela colocou lá e cria. Depois disso, uma pessoa laranjinha vai lá, confere o que ela fez, fala assim, ela modificou isso. Se tiver tudo certo, ela dá um merge e pode deletar o branch. Basicamente isso. Nos próximos slides a gente tem aqui um exemplo, né, falando onde é que clica no GitHub, onde é que descreve, mas nós não precisamos nos preocupar com isso nesse curso, certo? Continuando aqui então, aqui claro, né, a gente tem uma propaganda aqui para os outros cursos do patch. Se você não conhece, vá lá conferir que a gente tem cursos muito bacanas, todos gratuitos, muitos deles a gente está fazendo alterações para que eles possam ficar online, apostilas, slides, exercícios, videoaulas, tudo lá muito bacana. E a partir de agora, para a gente poder acompanhar esse curso, a gente vai fazer umas pequenas atividades para a gente poder construir um site. E para isso a gente precisa fazer um download de uma pasta que está lá no site do patch. Então vou mostrar para vocês agora. Fiquem sempre atentos a esses links, né, que estão no slide, se vocês quiserem ver mais detalhes, ou até mesmo aqui nesse caso de agora, o link é para o site do patch para fazer o download, patch.cpde.fmg.br. O link também vai estar na descrição do vídeo, né, para você conferir. Então vamos lá no site do patch para a gente ver. Então aqui estamos no site do patch. Como eu falei, todo esse site, tudo que está aqui, ele foi feito com o conteúdo que a gente está vendo aí no nosso curso. 100% com esse tipo de conteúdo, um site estático que tem HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuery, tudo isso que a gente vai ver no curso. E se vocês quiserem passear para verem aqui como que vocês podem inspecionar aqui, ó, Ctrl+Shift+I, aí vai aparecer aqui do lado, como eu comentei, os bloquinhos, aqui os detalhes e tudo mais. Vamos dar Ctrl+Shift+I para voltar. E sobre os cursos, tem uma chamada aqui para os cursos, aqui no banner principal, né? Mas eles estão logo aqui embaixo. Aqui vocês podem ver os que já estão com videoaulas e todos eles com materiais para vocês baixarem. No nosso caso, a gente precisa vir aqui no de Web Design.
Então, vindo aqui no curso de Web Design, a gente precisa fazer o download desta pasta aqui, ó, que está com esse nome de pasta. Aqui está o slide que está sendo usado. Se vocês quiserem baixar e acompanhar, fiquem à vontade. Mas no caso agora a gente precisa baixar isso daqui para poder continuar a fazer o nosso curso, a fazer as atividades que a gente vai ter da agora para frente. Então vamos fazer o download. E tendo feito o download, deixem a pasta descompactada aí em algum lugar de sua preferência, que a gente vai começar a usar depois. E aqui a gente tem uma lista do que a gente vai ver a seguir no nosso curso de Web Design. Esse vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e espero e aguardo vocês no próximo vídeo.